Existe uma cidade que ninguém achava que ia cair. Muralhas tão largas que dava para correr uma carruagem em cima delas. Comida estocada para 20 anos de cerco. Um rio atravessando o meio, garantindo água para sempre. Babilônia era invencível, e todo mundo sabia disso, inclusive quem estava lá dentro. Por isso, naquela noite, eles fizeram uma festa. Enquanto o exército inimigo já estava do lado de fora, eles bebiam, riam, zombavam, e no meio da festa, uma mão apareceu no ar, sem corpo, só a mão, e começou a escrever na parede. 6 horas depois, o império mais poderoso da Terra não existia mais. Essa é a história mais assustadora da Bíblia. E ela não é sobre a Babilônia. Ela é sobre qualquer um que confunde silêncio de Deus com ausência de Deus. Deixa eu situar você. O rei da história não é Nabucodonosor. Aquele já morreu. Aquele viu a estátua, viu a fornalha e no fim se curvou ao Deus do céu. O rei desta noite é Belsazar, neto, herdeiro, e o herdeiro é sempre o mais perigoso, porque o herdeiro recebeu tudo e não pagou por nada. Nabucodonosor aprendeu na marra. Ficou 7 anos comendo capim como animal, até reconhecer que o céu domina. Custou caro. Belsazar herdou o trono, herdou o ouro, herdou o império, mas não herdou o temor. E é isso que a Bíblia diz, com uma frase que corta. Tu, Belsazar, ainda que soubesses tudo isto, não humilhaste o teu coração. Ainda que soubesses. Ele sabia. Ele tinha a história do avô na frente dele. Tinha o testemunho. Tinha tudo. E mesmo assim, escolheu a festa. Tem gente que não peca por ignorância. Peca sabendo. E essa é a conta mais cara que existe. Agora repara no que ele faz. Porque é aqui que a linha é cruzada. No meio da bebedeira, Belsazar tem uma ideia. Ele manda buscar os vasos sagrados, os cálices de ouro que o avô tinha saqueado do templo de Jerusalém, os utensílios que serviam ao Deus vivo no lugar mais santo da terra. E ele enche esses cálices de vinho. E bebe, ele e os nobres, as mulheres, as concubinas. E enquanto bebem no vaso santo, a Bíblia diz: louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Para! Você viu o que aconteceu? Ele pegou o que era de Deus e usou para adorar outra coisa. Isso tem nome. Chama-se profanação. E é exatamente o que o mundo faz hoje, todo dia, sem perceber. Pega a voz que foi feita para bendizer e usa para maldizer. Pega o corpo que é templo e entrega ao que destrói. Pega o tempo, o dom, a mente, a capacidade de amar, tudo que veio dele e brinda a qualquer coisa, menos a ele. O pecado de Belsazar não foi só beber. Foi pegar o cálice do altar e fazer dele copo de festa. E foi nesse exato segundo, com o cálice sagrado na mão erguida, a festa parou. Não porque alguém mandou parar. Parou porque no mesmo instante em que o rei ergueu o vaso santo para brindar aos ídolos, apareceu no ar uma mão de homem, sem braço, sem corpo, só a mão. E ela escreveu na cal da parede, em frente ao candelabro, onde todo mundo pôde ver. A Bíblia descreve o rei com uma precisão quase cruel. Então mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. O homem mais poderoso da terra, tremendo, os joelhos batendo, a bexiga cedendo, é o que o texto sugere. 1 segundo antes, ele era um deus, agora é uma criança apavorada no escuro, porque tem um tipo de medo que dinheiro não compra proteção, exército não defende, e muralha não segura. É o medo de quando o dono da casa entra na sala, e você percebe, tarde demais, que a casa nunca foi sua. E aqui vem o detalhe mais aterrorizante de todos. Ninguém conseguia ler. O rei chamou os sábios, os magos, os astrólogos, os caldeus, toda a inteligência do maior império do mundo,
e nenhum deles conseguiu ler 4 palavras na parede. Pensa nisso. A civilização mais avançada da Terra, com toda a sua ciência, com todos os seus especialistas, e diante da mensagem de Deus, muda. Porque a sabedoria do mundo funciona bem para construir muralha, para estocar comida, para desviar rio. Mas quando Deus escreve, a sabedoria do mundo fica surda e cega. E é exatamente onde o mundo está hoje. Ele sabe fazer de tudo. Sabe editar gene, sabe simular mente, sabe prever o clima e não sabe ler a única coisa que importa: o aviso que já está na parede. A rainha-mãe se lembra de um homem, um velho, do tempo do avô, um que interpretava o que ninguém interpretava. Daniel entra, velho agora, 80 e poucos anos. Já viu o império subirem e caírem, e o rei oferece a ele tudo: púrpura, colar de ouro, o 3º lugar no reino. E Daniel escuta a dignidade disso. Daniel responde: dá os teus presentes a outro. Eu leio a escritura assim mesmo. Ele não se vende, nem na última noite do império. E então ele lê 4 palavras: Mene, Mene, Tekel, Uparsim, e interpreta uma por uma, e cada uma é o martelo. Mene, contou. Deus contou o teu reino e deu-lhe fim. O tempo acabou, a conta fechou. Tekel, pesou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus te colocou na balança e faltou. Uparsim, ou Pérez, dividido. Dividido é o teu reino e dado aos medos e aos persas. Repara na sequência, porque é a mesma para toda a vida humana. Primeiro, o tempo é contado. Ninguém tem tempo infinito. A conta corre desde que você nasce. Segundo, a vida é pesada. Um dia tudo que você foi vai para a balança. Terceiro, se faltar, o que era seu é entregue a outro. E aqui está o que gela o sangue. Belsazar não teve amanhã para consertar. Não teve semana que vem, eu me arrependo. Não teve quando eu ficar velho, eu procuro Deus. A escritura foi lida à noite. E o versículo seguinte, o versículo 30, diz apenas: naquela mesma noite foi morto Belsazar. Naquela mesma noite. Entre a leitura e a conta, não passou nem uma madrugada. E como é que Babilônia, a invencível, cai numa noite? A história de fora confirma a de dentro. Os persas, comandados por Ciro, fizeram uma coisa que ninguém esperava. Eles desviaram o rio. O Eufrates, que passava por baixo das muralhas, foi desviado o rio acima. E o leito baixou até dar para um homem passar a pé, por baixo da muralha invencível. O ponto mais forte da cidade, o rio que garantia a vida, virou a porta por onde a morte entrou. Enquanto isso, lá dentro, eles faziam o quê? Festa. As portas de bronze que davam para o rio, que deviam estar trancadas, estavam abertas, porque quem festeja não tranca a porta. Quem se acha invencível não confere a fechadura. A cidade não caiu porque o inimigo era mais forte. Caiu porque ela estava distraída na própria segurança. E essa é a queda mais comum que existe. Ninguém que se acha seguro vigia, e ninguém que não vigia permanece. E hoje a parede não é de cal, é de tela. E a escritura aparece o tempo todo. A gente só aprendeu a rolar para baixo antes de ler. Os avisos estão em todo lugar, no corpo que adoece, no vazio depois que a festa acaba, na pergunta que vem às 3 da manhã, quando o barulho para. E se tudo isso não for o que eu penso que é? Isso é a mão escrevendo na sua parede. E você tem 2 opções, as mesmas de Belsazar. Pode encher outro cálice e fingir que não viu. A maioria escolhe essa. É mais fácil. A festa é boa, e o aviso estraga a festa. Ou pode fazer o que Belsazar não fez, parar, antes da conta fechar. Porque a diferença entre você e Belsazar não é a balança. Todo mundo vai para a balança. A diferença é que você ainda está do lado de cada noite. O rio ainda não foi desviado. As portas ainda dão tempo de trancar. A escritura já está na parede, mas a sua noite ainda não acabou.
E aqui está a única boa notícia que existe nessa história inteira. Belsazar foi pesado e faltou. Faltou. E é aí que entra o Evangelho. E por isso ele se chama Boa Notícia. Porque na balança de Deus todo mundo falta. Eu falto. Você falta. Ninguém pesa o suficiente sozinho. Mas houve um que foi à balança no seu lugar. E pesou completo. E colocou o peso dele do seu lado do prato. O nome dele é Jesus. E ele disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A Babilônia tinha portas, e elas ficaram abertas para a morte entrar. Ele é a porta que fica aberta para você sair. Então sai, enquanto é noite, enquanto ainda dá. Não espera a conta fechar. Sem medo e sem coleira. Uma última palavra. Belsazar teve o aviso na parede e escolheu terminar a festa. Você não precisa terminar a sua. Sadraque tinha Mesaque. Mesaque tinha Abednego. Ninguém atravessa a noite sozinho. Todo dia eu mando um estudo curto no Óleo Diário, um grupo no Telegram, onde tem gente de verdade se preparando. Não é fã-clube, é trincheira. O link está aqui embaixo na descrição. Se este vídeo te achou, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a mão já está escrevendo. Que Deus te guarde de pé.